Deus tem falado poderosamente aos nossos corações esses últimos dias e vai continuar falando também aqui nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Diga comigo assim, irmãos: Deus está à procura de alguém que esteja na brecha. Podemos assentar. Aleluia. Queridos irmãos, quando nós vamos falar sobre avivamento, existem vários fatores para a gente poder entender como vem o avivamento, o que o avivamento produz em nossas vidas. Mas primeiro, o avivamento ele só virá se houver uma preparação da nossa parte, uma disponibilidade para que Deus derrame a tua glória e o teu poder sobre nós. E esse trabalho é por intermédio da pregação do Evangelho. O Evangelho e deve ser pregado, deve ser crido. Nós devemos crer no Evangelho, porque o Evangelho prepara o caminho para que Deus manifeste a sua glória. João Batista, irmãos, diz a palavra que ele pregava o Evangelho e ele estava preparando o caminho para o Salvador. João Batista foi considerado até por Jesus o maior profeta que pisou nessa terra, porque ele foi o profeta que antecedeu a Jesus, ao Messias, ao Cristo, ao Filho de Deus. E ele veio justamente para preparar o caminho, para preparar a terra para a chegada do Criador, para a chegada do próprio Deus. Então as pessoas olhavam para João Batista e consideravam aquele homem um grande homem, e ele tinha muitos seguidores, muitos discípulos. Mas João Batista, ele diz assim para aqueles que estavam ouvindo: vocês estão impactados com o que eu estou fazendo aqui? Eu estou batizando vocês, mas o meu batismo é um batismo de arrependimento. É um batismo de arrependimento. Mas aquele que vai vir após mim, aquele que virá depois, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, então antes que a gente receba o batismo com o Espírito Santo e com fogo, é necessário o batismo do arrependimento. Se nós não nos submetermos ou sermos submersos ao arrependimento, que também vem através do Espírito Santo, nós não receberemos o poder do Espírito Santo. E queridos irmãos, Deus ele está à procura de pessoas. Deus está à procura de pessoas, e pessoas essas que vão abrir o coração para que Deus possa repousar com a sua glória. Pessoas essas que vão manifestar a glória de Deus aqui nesta terra. Deus está à procura. Tem dois tipos de pessoas que Deus está à procura e que as Escrituras nos revelam. Aqui o profeta Ezequiel revela primeiro tipo de pessoa que Deus está à procura: pessoas que estão na brecha, pessoas que estão dispostas e disponíveis, e estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas Jesus também disse que Deus, que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus está procurando essas pessoas, pessoas que estão na brecha, pessoas que estão entendendo e discernindo a geração, discernindo a fragilidade desse tempo, discernindo as feridas, as maldições, as limitações, os cárceres, as prisões. Pessoas que estão entendendo com quem nós estamos guerreando, pessoas que entendem quais as armas de Satanás nós estamos enfrentando e sendo atacados. Essas pessoas, elas se colocarão na brecha, porque elas sabem que vão enfrentar retaliações. Irmãos, e o trabalho de hoje é um trabalho voltado, o culto de hoje é um culto voltado à libertação, é um culto voltado a uma batalha, uma guerra no campo espiritual. Porque para você poder vencer o inimigo, você precisa entender qual a brecha que o inimigo está entrando na minha vida. Qual a brecha?
se os seus olhos ainda estiverem fechados, tampados, se você não detectar qual a brecha que o inimigo, que Satanás ou que seu exército está tendo acesso à tua vida, se você não detectar essa brecha, dificilmente você vai derrotar o inimigo. Então, queridos irmãos, quando nós falamos de homens e mulheres que se colocarão na brecha, à disposição de Deus, essas pessoas são chamadas por Deus e elas recebem o ministério de intercessores, o ministério de intercessão. Porque esse ministério de intercessão são pessoas que agora vão ser usados por Deus, não para o seu benefício próprio, mas para beneficiar outros. Essas pessoas, elas vão tampar e fechar as brechas de Satanás para poder ajudar outras pessoas. Deus está à procura desses que não vão olhar mais para si, desses que não vão mais ter o interesse próprio e pessoal, mas eles vão se disponibilizar para Deus. Deus, eu estou disponível para ser um instrumento em tuas mãos, para ser usado por ti na tua plenitude. Deus está procurando essas pessoas esses últimos dias. Será que Ele vai encontrar aqui na cidade de Antunes? Será que Ele vai encontrar aqui nessa igreja? Será, irmãos? Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Ele está procurando pessoas que se coloquem nessa brecha, pessoas que vão promover a restituição, a restauração. Intercessores são homens e mulheres que se colocam na brecha para poder promover a restauração, para poder restaurar, como diz o profeta Isaías, antigas cidades assoladas e arruinadas. São homens e mulheres que vão pisar em territórios arruinados, destruídos, e vão promover um reavivamento, trazer uma restauração, trazer uma novidade de vida. Porque esses homens e essas mulheres não vão ser mais homens normais, mulheres normais, mas vão ser homens e mulheres que vão refletir a imagem de Deus, a glória de Deus. Porque por onde pisarem, eles vão profetizar vida sobre o vale de ossos secos. Deus mandou o profeta caminhar, o profeta Ezequiel caminhar pelo vale de osso seco, e ele sentiu uma tristeza muito grande, porque ele só via morte, ele só via ossos ressecados. Mas então Deus fala: agora profetize. Por quê? Porque Ezequiel estava representando o próprio Deus, e a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela é poderosa. E quando Deus coloca a sua palavra poderosa nos nossos lábios, nós começamos a ser usados por Deus em um ministério como embaixadores de Cristo, e nós andamos pelo reino da morte profetizando vida, e as palavras que saem dos nossos lábios vão de encontro com pessoas que estão mortas pelo pecado, e então elas começam a provar do poder da ressurreição. Deus está procurando essas pessoas, os seus eleitos, homens e mulheres que foram eleitos desde a fundação do mundo, foram chamados desde o ventre de sua mãe para estarem na brecha onde o exército de Satanás penetra para trazer destruição. Esses homens e mulheres estarão ali como sentinelas, vigiando e orando e intercedendo. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer derramar um vinho novo sobre a sua vida. Esse vinho novo é um avivamento, é um poder, é uma graça, é uma unção, é um favor, é uma autoridade, é algo que você nunca viu igual. Você só ouviu falar, mas você vai ver com os teus olhos. Mas para que isso aconteça, assim diz o Senhor: eu estou à procura daqueles que vão se posicionar, daqueles que vão se colocar na brecha. Aleluia. Se colocar na brecha, irmãos, não é qualquer um. Não é qualquer um. Porque quem se coloca na brecha são pessoas que têm um discernimento, pessoas que descobriram portas do inferno, pessoas que encontraram rachaduras, fragilidades, fraquezas. São pessoas que encontraram
a legalidade aonde Satanás está podendo operar de forma legal e jurídica. Se o diabo ele tem autoridade para destruir uma vida, é porque existe uma legalidade. Mas esses embaixadores, esses que se colocam na brecha, eles têm um discernimento, eles sabem aonde estão a legalidade. Eles sabem qual o real motivo, a causa para que venha tamanha destruição. Então eles vêm para trazer reconciliação, eles vêm para promover, para mediar, eles vêm para interceder, eles vêm para chorar pelos que choram, com muita compassividade. Aleluia, aleluia, aleluia. E o nosso Jesus fazia isso. Jesus ele entrava em territórios que eram dominados por Satanás, por legiões, e ele ia justamente nas brechas, nas portas. Ele foi em Gadara, e aonde era a brecha de Gadara que Satanás operava, era um homem possesso, endemoniado, que trazia opressão naquelas regiões. Jesus vai na brecha e ele liberta aquele homem, expulsa a legião e fecha aquela brecha, porque agora a salvação vai se manifestar sobre aquele lugar. Mas Jesus ele falou: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou dar para vocês também esse poder, eu vou dar essa autoridade para vocês. Irmão, eu quero te perguntar: o diabo tem tido acesso à tua família? Os espíritos malignos têm acessado a tua família, a tua casa, o teu casamento? Existe uma brecha. Mas para que essa brecha seja fechada, tampada, é necessário discernimento espiritual, discernir as coisas espirituais. Irmãos, e nós vemos hoje quantas brigas, quantas separações, quantas indiferenças, porque tudo nós levamos para o pessoal. Se uma pessoa nos ataca com traição, com calúnia, com difamação, nós levamos para o pessoal e nós falamos: fulano fez isso comigo, ele não presta, ele não merece. Nós não temos o discernimento espiritual, que Satanás está usando essa pessoa para nos afetar, para nos ferir, para nos machucar. Mas quando nós temos o discernimento espiritual, irmãos, nós não pagamos o mal com o bem. Natanael estava falando com Filipe assim: Jesus, que você está falando que é o Messias, é de Nazaré, é filho de José, sai alguma coisa boa lá de Nazaré? Jesus não estava naquela conversa, mas Jesus estava ouvindo a conversa de Natanael. Então quando Jesus vem ao encontro de Natanael, Natanael olha para Jesus, Natanael começa a lembrar de suas palavras, dizendo: sai alguma coisa boa de Nazaré. Quando ele olha para Jesus, ele começa a ver realmente algo bom, algo maravilhoso, que era a presença de Deus sendo revelada em Jesus. Então ele vai pensar: Jesus agora vai me arrebentar aqui, porque eu falei mal dele, eu julguei ele, eu tive preconceito dele. Então Jesus fala: eis aí um grande israelita, eis aí um grande homem. Jesus já derrubou, já desmanchou aquele moço, porque ele não paga o mal com o mal, ele paga o mal com o bem. Porque Jesus, ele fecha brechas, ele tem discernimento de brechas espirituais. Então ele não paga com a mesma moeda, mas ele tampa com a graça, porque isso é a obra do evangelho do reino, irmãos. É nivelar os montes, é aterrar os vales, é trazer um alinhamento espiritual. Escute, irmão, você quer ver a tua família viver na graça de Deus, na abundância de Deus, na paz de Deus? É necessário uma terraplanagem na tua casa, um alinhamento espiritual. É necessário cercar de muralhas espirituais a tua família, o teu casamento, a tua vida, para que Deus repouse a glória dele sobre você. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Os alicerces do avivamento, irmãos, é justamente nós entendermos as fragilidades da nossa geração. Deus não está interessado em mandar um avivamento só para você, mas o avivamento ele vem no coletivo. O avivamento, irmãos, ele vem para poder trazer mudanças sociais, mudanças na nação, mudanças na cidade, mudanças na igreja, no corpo de Cristo. Avivamento não é só para você, mas ele pode começar através de você. O avivamento, irmãos, ele pode começar através de você. Se você falar: Senhor, eu estou na brecha,
Aleluia, aleluia, aleluia. E os alicerces do avivamento está justamente nós entendermos, irmãos, as fragilidades dessa geração. Aonde estão as brechas? Aonde estão as brechas? Uma grande brecha dessa geração que nós vemos, irmãos, é a orfandade. Famílias destruídas, desestruturadas, arruinadas, filhos órfãos, filhos que até têm um pai, têm uma mãe, mas esse pai e essa mãe, infelizmente, não ensinaram esse filho o caminho que deve andar. Nós somos uma geração hoje de adultos que foram filhos, mas não tiveram referências dentro de casa. Vivemos em uma orfandade, falta de referência, falta de liderança, falta de pessoas que são referência de caráter e de moralidade para mim e para você, irmãos. Tudo isso são brechas que vai destruindo o homem a cada dia, destruindo a sociedade a cada dia. Salmo 68, versos 5 e 6 vai dizer que o nosso Deus, Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Isso são brechas. Isso são brechas. Quantas mulheres não estão sendo uma super mulher dentro de casa, sendo pai, sendo mãe ao mesmo tempo, porque se tornou uma viúva, o marido ainda está vivo, o marido ainda existe, mas no sentido espiritual ela não tem o marido. Quantos filhos não têm um pai também dentro de casa e ele cresce debaixo desse medo, dessa insegurança, irmãos. Cresce, se torna um adulto doente, problemático na alma, cheio de medos, cheio de prisões e cativeiros. Irmãos, o medo, olha para mim, queridos, o medo é algo terrível. Você sabe o que o medo faz? O medo, ele engole a nossa fé. Tudo que vai acontecer em nossas vidas, sobrenatural, é por intermédio da fé unicamente. Mas se nós damos brecha para o medo, se o espírito do medo, e o medo é um espírito, ele tem acesso ao nosso coração, à nossa alma, nós não conseguimos usar a nossa fé. Pastor, eu tenho fé, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Isso é possível? É possível. Marcos, irmãos, ele falou no capítulo 11, versículo 23, que se você disser com seus lábios, crendo no seu coração e não duvidando, monte, erga-te e lance-te no mar, ele vai se lançar. Por que o monte vai te obedecer? Porque ele sabe que você agora é a imagem e semelhança do Criador. O próprio Deus habita em você, e a palavra que sai dos seus lábios vem do próprio Deus. Então até a natureza vai obedecer. Mas ele está dizendo, tem uma condição: o que você falar tem que ser positivo, mas o coração tem que crer, não pode ter medo. Agora, porque a igreja está lotada de pessoas que falam, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas estão debaixo do medo, encarcerados pelo medo, irmãos, e não conseguem ver milagres acontecer. Por quê? Como o medo entra na vida de uma pessoa? Qual a brecha que o medo encontra? O espírito do medo, qual a brecha que esse espírito encontra para entrar na vida de uma pessoa, escravizar essa pessoa a ponto de levá-la ou levá-lo a uma depressão, a ponto dessa pessoa viver debaixo de síndromes de pânico? É uma pessoa que tem medo de se relacionar com as pessoas. Irmãos, o que tem de casamento sendo destruído porque a pessoa vive num cárcere do medo. Hoje mesmo eu conversei com um irmão, não é daqui da igreja, mas me procurou desesperado: pastor, minha esposa casou há pouco tempo, minha esposa me mandou embora, não quer ficar mais comigo. Qual o motivo? Coisas banais. Eu perguntei a essa sua esposa, qual foi a relação dela com o pai? Ela vivenciou um divórcio dentro de casa, a sua mãe a criou, aí teve o segundo casamento e não deu certo também. Então essa pessoa, essa moça, ela cresceu vendo esses problemas, essas brechas dentro de casa, separações. Quando um casal vai se separar, irmãos, ele deve pensar primeiro: que brecha que eu estou abrindo para uma geração. Não é questão de que eu não sinto mais prazer com ela, eu não sinto mais prazer com ele, eu não sinto mais. Não é questão disso, é questão de você abrir uma brecha para uma destruição de uma geração. É
muito mais sério do que isso. Não é questão de eu não sinto mais nada por ele. Existe uma responsabilidade. A coisa é séria. Quando Deus nos chama, existe responsabilidades, existe vidas. Quando Deus olha para nós, irmãos, Ele enxerga o indivíduo, mas Ele enxerga também o coletivo. Quando Deus olha para o coletivo, Ele olha, Deus é tão poderoso que Ele olha para uma nação como se fosse para um homem. Ele falou com Rebeca: dentro de você tem duas nações. Era dois meninos que estavam lá dentro. Chamou aqueles meninos de nações. E eles começaram a brigar no ventre. E até hoje eles estão brigando, jogando bomba um na casa do outro. Por quê? Porque não resolveram as brechas lá atrás. E hoje nós estamos vendo a briga entre Israel e Palestina. Por quê? Começou um problema dentro de casa. Pastor, o problema da minha família não é relevante, pastor. Deus não está importando. Está importando sim. Por causa de um filho bastardo que foi expulso de casa, Ismael. Porque o pai Abraão não o aceitou mais. Ele falou: vai viver agora no deserto, sai da minha vida. Esse filho se rebelou, cresceu uma indignação no coração, porque ele queria ser filho de Abraão, queria continuar vivendo, ser herdeiro. Mas ele e sua mãe agora são expulsos e vão para o deserto. Esse homem se torna um grande guerreiro, poderoso, habilidoso, vivendo no deserto, mas carregando uma ferida. E até hoje nós vemos consequências dessa ferida que começou dentro de uma casa. Aí você acha que não tem problema nenhum o que está acontecendo na sua família, irmãos. A história da humanidade começa dentro de uma casa, um homem e uma mulher, Adão e Eva. Tudo começa com um casal. Então por isso que Deus está realmente focado em você, interessado em restaurar a tua vida. Você mulher, você homem, você marido, você esposa, você que está solteiro, Deus tem um interesse em abençoar você no teu casamento, no teu relacionamento, na tua família. Porque isso é o alicerce da sociedade. E se nós queremos um avivamento, irmãos, se nós queremos um avivamento na igreja, o que tem que acontecer, pastor? O coração dos pais se converter aos filhos, e o coração dos filhos se converter aos pais. A igreja deve ser a primeira a se arrepender. Um batismo de arrependimento deve começar nos nossos lares, na nossa casa, no nosso casamento. É você olhar para o teu marido, para a tua esposa e falar: me perdoa, em nome de Jesus. Meus filhos, me perdoem. Que comece aqui os alicerces de um avivamento. É alinhando, é nivelando, é derrubando os montes, é enchendo os vales. Não é fingir que nada está acontecendo. Precisamos entrar na brecha, precisamos descobrir as brechas. E Deus está procurando esses homens e mulheres que vão ser os promotores do avivamento nessa geração final, a última. Irmãos, escute o que eu vou dizer com 100% de certeza. Nós somos a última geração. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração que vai ver o céu se abrir e o Filho do homem, o Filho de Deus, vindo com a tua glória. Você foi escolhido para fazer parte dessa geração. Agora, pastor, o que eu tenho que fazer nessa geração? Ser profeta, ser profético, tampar as brechas. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Ele vai pingar o colírio nos seus olhos para que você veja. Aleluia, 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 aleluia. Você quer se colocar na brecha? Se colocar na brecha, meu querido, você vai sofrer retaliação, vai, porque o inimigo vai ter que passar por você primeiro, para depois entrar na tua casa, entrar na tua família. Só que quando ele encontrar com você, ele não vai ver você, mas vai ver Cristo, vai ver a rocha em você. Aleluia! Deus está procurando homens e mulheres que habitam no esconderijo do Altíssimo. Sentinelas, não é visitar, não é somente visitar, não, meu irmão. O abrigo do Altíssimo, o esconderijo, não é só visitar. Ele quer que você habite.
Ele quer que você more lá. Por isso que o medo não vai entrar no teu coração. Por isso que o espírito do medo não vai entrar. Por quê? Porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. É por isso que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, mesmo que você se coloque na brecha. Levante a sua mão, porque a unção vai pegar você aí. Eu estou sentindo, irmãos, com muita convicção que Deus está preparando os seus adoradores, os seus escolhidos, aqueles que vão tampar as brechas dessa geração, aqueles que vão levar cura para as feridas dessa geração, aquele que vai apresentar Pai para os filhos órfãos, aquele que vai apresentar o Deus, o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Sabe por que as pessoas não estão aguentando mais casamento, irmãos? Porque existe um despreparo emocional para relacionar. A coisa mais difícil que existe se chama relacionamento. Relacionar com pessoas. Animais, irmãos, os animais é tudo a mesma coisa. Cada raça, cada espécie é a mesma coisa. Mas o ser humano não. Cada um é um indivíduo diferente, com um temperamento diferente, com uma personalidade. Ninguém é igual a ninguém. Até 2 gêmeos, cada um tem um temperamento diferente um do outro. Ninguém é igual a ninguém. É por isso que nós não conseguimos entrosar, ter comunhão. Os nossos espinhos afetam um ao outro. Mas Deus vai levantar colunas que vão trazer reconciliação, que vão interceder. Você sabe o que é interceder? Intercessão é diferente de oração, irmãos. Intercessão é você se colocar na brecha, é você sentir compaixão, é você detectar, meu Deus, por que esta nação, por que esta cidade está sofrendo? Eu preciso achar a brecha, e Deus te revela a brecha, e você vai até na brecha, e mesmo que você não tenha culpa no cartório, você fala: Deus, me perdoa por causa da idolatria desta cidade. Deus, perdoa os adultérios dessa cidade. Peraí, você não adulterou, mas eu estou me compadecendo desta cidade. Eu estou chorando, me humilhando. Isso é se colocar na brecha. É fazer como Jesus fez na cruz, dizendo: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Eles estão me agredindo, estão me açoitando, mas não sabem o que faz. É fazer como Estevão, sendo apedrejado até a morte, rumando um pouquinho de força para dizer: Deus, não impute sobre eles o pecado deles. Isso são homens e mulheres que se colocam na brecha. Não são egoístas, eles olham sempre para aqueles que estão fracos e caídos. Eles não olham para si. Homens e mulheres que Deus está procurando. É Deus que está procurando. Ele está andando por sobre essa terra procurando esses homens e essas mulheres. Mesmo que não tenha estudo, mesmo que não tenha formação alguma, se apenas se colocar, falar: meu Deus, a minha vida aqui já não presta. Agora, meu Deus, eu quero servir ao Senhor totalmente, meu Deus. Eu não tenho esperança nenhuma nessa vida, mas eu quero, meu Deus, me entregar. Eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo. Eu quero ser, meu Deus, Senhor, um arauto da tua presença. Eu quero ser uma voz que clama nesse deserto. Aonde tem aqui uma voz que vai clamar no deserto? Aonde tem? O Salmo 68, versos 5 e 6 vai dizer que o pai de órfãos, juiz de viúvas, olha as brechas, orfandade, viuvez. Mulheres estão abandonadas, elas estão sendo obrigadas a se virar nos 30. Tem que ser homem e mulher, por isso que elas estão tomando o lugar dos homens da sociedade. Nada contra isso. Mas elas estão ocupando um lugar por causa de uma brecha, de uma ferida que se abriu. Porque os homens se entregaram ao alcoolismo, se entregaram às drogas, se entregaram ao crack, se entregaram à maconha, se entregaram ao adultério, se entregaram à fornicação, se entregaram à prostituição, se entregaram às ambições. São feridas que se abriram,
que trouxe uma desordem social e familiar. E os filhos se rebelaram. Os filhos se rebelam, uma geração rebelde, porque os seus pais se perderam na caminhada. Tem como a gente solucionar esse problema? Não. Só Deus tem poder para isso. Como? Através do evangelho que João pregava: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, raça de víbora. Conserta com seu marido, mulher. Para de trair a sua esposa, homem. Ei, Herodes, você pegou a mulher do teu irmão, a tua cunhada. Se arrepende! Pastor, mas eu tenho medo de tocar nesses assuntos. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Recebe o amor de Cristo aí, meu querido, porque você vai viver para Ele, por Ele e para Ele. Não tenha medo. Agindo Deus, quem impedirá? Você pode dizer: agindo Deus, quem impedirá? Diga mais forte: agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo, Ele age através da igreja, Ele age através de você, Ele vai trazer um alinhamento através de você. Irmãos, esse salmo vai dizer que Deus faz que o solitário viva em família. Olha Deus trazendo restauração familiar para quem se sente sozinho, está em depressão, eu não sei aonde encontrar, eu não sei aonde tem. É o Deus do Pai dos órfãos, juiz de viúva. Ele vai providenciar uma família para você, mas essa família não é terrena, é uma família eterna. Aleluia, aleluia. O mesmo salmo diz que Ele traz liberdade aos presos. Tudo isso, irmãos, são brechas que Deus Ele vem reparando essas brechas. Uma geração aprisionada, uma geração escravizada. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho que liberta o cativo e o oprimido. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para levar as boas novas aos cativos, aos oprimidos. Ninguém talvez sabe que você está encarcerado, aprisionado dentro de você, mas Deus sabe, Deus sabe. E nesta noite nós vamos proclamar a tua liberdade. Quantos homens, quantas mulheres fracassados. Irmãos, nós podemos ter sucesso em qualquer coisa, mas não adianta ter sucesso em uma família fracassada. Do que adianta ter sucesso na vida financeira, na vida profissional, e um fracasso dentro de casa? Do que adianta, irmãos? Deus não se alegra com isso, porque Deus quer ver primeiro um sucesso na sua família, na sua vida particular. Deus quer ver isso. Deus quer ver alegria nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido. A tua casa servirá ao Senhor, irmão. A tua casa tem que se render aos pés de Jesus. Ele traz libertação aos presos e os faz prosperar. Primeiro Ele remove o preso do cativeiro, Ele traz libertação e depois Ele prospera. Quem faz isso é Deus, porque Ele vem fechando as brechas. E eu tenho uma coisa para falar para você, irmão. Tem uma unção na sua vida que você vai sair abençoando essas pessoas aí fora e proclamando a libertação, a prosperidade. Você vai orar e Deus vai honrar você. Por quê? Porque Ele achou você. Você se coloca na brecha, Como que eu me coloco na brecha? Perdendo a sua vida, sendo humilhado, caluniado, mas não deixando de adorar a Deus, não deixando de glorificar, porque toda honra e toda glória seja dada a Ele. Pastor, eu sou tão pequeno, pastor, eu não sei falar direito. É você que Ele está procurando, é você que Ele quer para fechar as brechas dessa geração. O diabo é o pai da orfandade, mas o teu Deus é pai de órfãos. Tem muitas pessoas que conhecem só uma religião e não conhecem o Deus Pai. Jesus, Ele veio revelar o Pai a nós.
Filipe falou: Senhor, nos revela o Pai. Ele falou: olha para mim, você vai ver o Pai. Sabe por quê? Porque nós também somos a imagem do Pai. Quem olhar para você vai ver o Pai. Vai ver o Pai e vai sentir a autoridade de um Pai. Sabe por que as pessoas vivem encarceradas no medo? Falta de paternidade. Você quer ver, irmãos, como que essa nação, a nação brasileira, é uma nação afetada pelo pecado, a orfandade? Aqui é uma nação, queridos irmãos, que ainda vive no cárcere da idolatria, na brecha da idolatria, da prostituição, da macumbaria, da feitiçaria. Tudo isso são pecados, brechas que trouxeram no passado para essa nação, para essas terras. As colonizações, colônias que vieram de Portugal, da África, trouxeram as suas práticas pecaminosas, suas iniquidades, trouxeram e ensinaram as famílias dessa nação a praticar o pecado. É por isso que a nação não prospera. É uma nação extremamente rica, mas não prospera, está na miséria. Por quê? Porque o pecado afeta a terra. Quando Adão e Eva pecou, Deus falou: a terra vai sentir o pecado, ela vai produzir abrolhos e vai produzir também espinhos. E esse verso aqui, irmãos, o Salmo vai finalizar dizendo assim: olha, que Deus, ele vai libertar os presos e fazer prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. O que é uma terra árida? Uma terra infrutífera, uma terra que não produz. Por que a terra fica árida? É o pecado, a maldição. Rebeldes. Quem são os rebeldes? É uma geração que não aprendeu o que é honra, uma geração que não aprendeu a se sujeitar a uma autoridade espiritual. Está debaixo de uma autoridade. Eu faço o que eu quero, eu não preciso pedir satisfação para ninguém. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Então ele está dizendo: os rebeldes vão viver em uma terra árida, porque a terra vai sofrer as consequências do pecado, da rebelião. Então, irmãos, nós podemos observar na terra que nós vivemos o efeito do pecado. Uma terra contaminada pelo pecado é uma terra que vai vomitar as pessoas, expelir as pessoas. Uma terra que está se embebedando com sangue derramado. Quantos sangues são derramados aqui, irmãos, nessa nação? A nação brasileira é conhecida como a nação da criminalidade. Não se pode andar tranquilo pela rua, que você pode tomar um tiro na rua, bala perdida. As pessoas aqui nessa nação, infelizmente, matam e ainda filmam e faz uma live matando e jogando a pessoa dentro de uma cova. É os tempos que nós estamos vivendo nessa nação. Escute o que eu estou dizendo, isso aqui é muito sério, irmão. Nós estamos vivendo em um tempo de avivamento satânico. O que é o avivamento satânico? É um avivamento que Satanás exige derramamento de sangue, através do homicídio, da criminalidade. Mas não é só com o crime que é derramado sangue para promover esse avivamento satânico, mas também muitas mulheres transformaram o seu ventre em um altar a Moloque, abortando seus filhos, derramando sangue de inocente no ventre. Famílias que carregam o preço de uma maldição hereditária, porque lá atrás alguém cometeu um pecado desse, derramando sangue, promovendo o avivamento satânico, uma herança de maldição, e nós continuamos não vendo nada, passivos e tolerando o espírito de Jezabel, promovendo o avivamento a Baal, e nós não fazemos nada. Mas eu quero dizer para você que Deus está para levantar uma geração de Elias. Uma geração de Elias que vai dizer para Acabe e para Jezabel: não vai chover enquanto vocês se converterem e se arrependerem. Não choverá sobre esta terra. Porque o arrependimento, irmãos, tem que ter fruto. Tem que ter fruto.
se nós realmente fomos batizados, o batismo do arrependimento, tem que haver frutos de conversão em nossas vidas, porque senão a própria terra testificará dos nossos pecados. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos queridos, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, os irmãos já conhecem esse versículo, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e interceder, e entrar na brecha, e me buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: a terra brasileira está contaminada pelo pecado, mas Deus já começou a limpar desde o ano passado. O espírito de imoralidade, hoje se fizerem bailes, se fizerem esses baile funk, esses eventos, vão para a cadeia, porque hoje é crime. Carnaval nem se fala, porque Deus está guerreando nessa nação, mas Ele ainda está esperando quem vai se colocar na brecha para clamar e para se humilhar e para interceder, falar: Deus, perdoa os pecados da imoralidade dessa nação, perdoa os pecados da prostituição, perdoa os pecados da idolatria, Senhor, desta nação. Se nós clamarmos, irmãos, e pedir a Deus perdão, não porque você está fazendo, mas por causa da terra, se a igreja se posicionar, Deus derramará um avivamento, um poder de cura, de restauração, e a terra vai produzir prosperidade. Se nós entendêssemos isso aqui de verdade, o presidente conhecesse isso aqui, ele ia convocar a igreja para se humilhar sobre esta nação, porque havia um tempo de abundância, de prosperidade sobre essa nação, porque quem manda a bênção é somente Deus. Só Ele pode fazer crescer qualquer coisa, é Ele quem envia a bênção. Aleluia. Queridos irmãos, que nós possamos entender qual a finalidade de Deus ter nos chamado. Ele quer derramar sim um vinho novo sobre a nossa vida, mas o odre não pode continuar sendo velho. O odre tem que ser renovado, e nessa renovação do odre nós precisamos nos humilhar diante de Deus e nos colocar na brecha. Aleluia. Nos colocar à disposição de Deus, senão uma geração inteira vai pagar o preço. Nós temos várias referências na Bíblia Sagrada, irmãos, de o ato de fé de um homem trazendo salvação para toda uma geração. Você já conhece a história de José? Não conhece? Por causa de José, Deus livrou aquela geração da fome, por causa de um homem que se colocou na brecha. Por causa de Daniel, por causa de Davi. Irmãos, a Bíblia conta uma história sobre Davi em 2 Samuel capítulo 21, de que eles estavam enfrentando uma crise de fome, irmãos. Veio uma fome, 3 anos de fome sobre a terra. Sabe por que veio fome? Porque não estava vindo chuva, a terra não estava produzindo alimento. Por que a terra não estava produzindo? Porque não vinha chuva. E quem manda a chuva? Quem manda a chuva? Deus não estava satisfeito, Deus não estava mandando a chuva, então veio a fome. A fome revela a insatisfação de Deus. Se nós estamos caminhando para uma crise financeira, econômica, em um tempo de fome, Deus já está revelando e dizendo: eu estou insatisfeito com essa geração. Então, irmão, sabe o que Davi fez para a gente poder finalizar o assunto? Diz lá no capítulo 21: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor. Olha aí o intercessor: eu vou orar e ver aonde está a brecha, porque estamos passando fome. Por quê? E quando ele vai consultar a Deus, Deus deu discernimento para ele. Deus mostrou que havia culpa de sangue sobre a casa do rei Saul.
Saul havia derramado sangue, irmãos, e o pecado, a iniquidade do derramamento de sangue traz miséria sobre a terra. Quantos derramamentos de sangue, irmãos, a Bíblia fala que a terra clama pelo sangue derramado. Quantas crianças assassinadas por aí, quantas mulheres assassinadas, quantos inocentes assassinados nessa nação, irmãos. Quanto sangue derramado, quanto aborto, quanto trabalho de feitiçaria, quanto trabalho de macumbaria não é feito. A cada segundo existe um filho de Satanás derramando sangue para oferecer a Satanás. E nós não usamos as nossas armas espirituais. Estamos esperando o Covid chegar em nossa vida, em nossa casa, mas temos esperança na vacina. Aqueles que são espirituais fazem coisas espirituais. O descrente tem que esperar a vacina, mas o crente espera somente no Senhor. Você não tem que temer ao que mata o corpo, mas nós temos que temer ao que mata a nossa alma. Pecado. Então, irmãos, Davi, ele consultou a Deus e Deus revelou para ele: essa maldição está sobre a terra por causa da transgressão, da desobediência, da quebra do princípio de Saul. Saul foi um ungido de Deus, irmão, mas começou a quebrar princípio. Quebras de princípio trazem maldições sobre a nossa vida. Quem sabe na sua família, quantas quebras de princípios houve, de mandamentos, por exemplo, quebras de aliança. Famílias, irmãos, que são casos recorrentes de separações e divórcios, quebras de aliança. Deus odeia quem pratica quebras de mandamentos e princípios. Quem sabe você está colhendo tudo isso, a terra que você vive está produzindo espinhos e abrolhos por conta de pecados de outras pessoas. Pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Davi não era o culpado, irmãos, daquela fome que veio sobre aquele tempo. Olha para mim, já prometo que estou finalizando. Você precisa apenas aprender isso aqui. Davi não era o culpado. Ele está falando: Deus, eu estou reinando agora sobre Israel, por que veio fome? Eu quero saber. Eu sou teu servo, eu tenho feito tudo certo, por que veio essa crise? Por quê? Você já se perguntou para Deus alguma vez isso? Deus, se eu não fiz nada, por que eu estou sofrendo? Por que está acontecendo isso na minha família? Por que está acontecendo essas maldições? Ele foi consultar a Deus e Deus mostrou: alguém antes de você praticou um pecado, e a maldição está acompanhando essa terra. Tem solução? Tem. Porque agora Davi, ele vai solucionar e fechar aquela brecha, irmãos. Ele precisa fechar a brecha para resolver o problema da miséria e da crise. Você está vivendo uma crise na sua vida? Não adianta você querer resolver a crise, tem que fechar a brecha. Quem está entendendo, irmão? Pastor, o meu dinheiro não dá para nada. Pastor, todo dia é uma doença diferente. Pastor, a gente vive brigando lá em casa. Então, meu irmão, você tem que achar a brecha e fechar a brecha. Porque aí Deus vai derramar vinho novo sobre a tua vida. Não pode ter brecha nesse odre. Tem que estar bem fechado, bem lacrado. E quando Deus derramar, Ele vai derramar até transbordar. Porque a medida de Deus é sacudida, recalcada e transbordante. Davi descobriu qual foi a causa do problema e da maldição. Existia um povo chamado Gibeonitas. Esse povo era um povo inimigo de Israel, mas eles não tinham condições de vencer Israel. Então eles se rendem a Israel na época do rei Saul. E eles fazem um compromisso e um voto com o rei, falando: rei, nós vamos servir a vocês. Na época de Josué, aliás, na época de Josué,
Nós queremos nos render, nós vamos nos entregar a vocês, mas nós queremos ser servo de vocês. Poupe a nossa vida, não extermine o nosso povo, deixe a gente viver e nós vamos fazer o que vocês quiserem. Então eles falam, então vocês vão ser o povo que vai trabalhar na carpintaria, vocês vão trabalhar no serviço pesado, vocês vão ser lenhador, vocês vão ir lá para o meio do mato, vocês vão carregar pedra, pode ser fechado. Gibeonitas era uma raça, era um povo que se entregou para o reino de Israel para ser servo, para servir, para trabalhar, irmãos. Mas quando chega no período do rei Saul, ele ignorou o voto que eles haviam feito com Josué, irmãos. Ele quebra o princípio e a aliança e manda exterminar os gibeonitas. Deus não se agradou disso e Deus permitiu agora a maldição descer sobre Israel. Porque Deus não esquece dos votos que nós fazemos. Deus não esquece do dia que você virou para Ele e falou: Senhor, se o Senhor me der isso, me abençoar, Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor o resto da minha vida. Ele não esquece. E Ele quer renovar uma aliança com você aqui nessa noite. Mas então Davi, irmãos, ele não tinha culpa no cartório, mas ele procura os gibeonitas agora que sobraram, que restaram. E ele fala assim: eu quero que vocês nos abençoem. O que eu posso fazer para reparar os danos, para que vocês liberem a bênção? Irmão, um rei procurando um escravo e falando assim, olha o exemplo de Davi. Um rei procurando um escravo, falou assim: vem cá, você representa todos eles, vem cá. Um rei se encurvando diante de um escravo e falando assim: a terra está sofrendo por conta do pecado de um homem. O que eu posso fazer para vocês nos perdoar e liberar uma bênção sobre nós? Não, eu não vou procurar fulano não. Quem sou? Tá doido? Não merece. Não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada, eu estou por cima, eu não vou me rebaixar de ir lá fazer isso não. E Deus está dizendo: ah é? Você não vai fechar a brecha? Você não vai reparar a brecha? Pastor, mas eu não fiz nada. Mesmo que você não fez, você é o intercessor, você é o embaixador, você tem o ministério. Reparar as brechas, fechar as brechas, fechar as brechas, fechar as brechas. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa no cartório, mas eu vou no nome do Senhor. Por quê? Porque eu vou salvar uma geração, eu vou trazer bênção e prosperidade para uma geração. Davi estava fazendo aquilo, irmãos, não era por causa dele, por causa daquela geração. Se um homem trouxe fome e miséria para uma geração, um homem trouxe novamente agora um vinho novo. Porque ele reparou o odre, ele falou: vamos consertar aqui agora, vamos fazer um conserto. O que você quer que eu faça? E eu vou fazer. Mais ou menos o que Zaqueu falou com Jesus. Zaqueu era o cobrador de imposto, muita gente odiava ele, irmãos, ele deu prejuízo para muita gente. Mas aí ele fala com Jesus. Jesus falou assim: Zaqueu, desce da figueira que eu vou para sua casa. Eu repousei, ficou com tanta alegria. Quando ele entrou dentro da casa dele, ele falou: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu dei prejuízo. Isso é ser igreja, irmãos. Estar na brecha não é só aprender a falar em línguas estranhas e ficar gritando, querido. Não é só isso. Lata vazia que faz barulho, mas não tem nada por dentro, não tem vinho novo. Mas o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. O Pai está procurando aqueles que vão fechar a brecha, porque tem muita gente sofrendo, muita criança sofrendo, tem muito órfão por aí. Eles não fizeram nada, eles não têm culpa, mas eles estão sofrendo. E Deus deu para você, Deus deu para a igreja autoridade
para entrar nessas casas, nesses lares e fechar as portas do inferno, porque Ele te deu a chave de Davi que fecha e ninguém abre. Ele te deu a chave que abre e ninguém fecha. Você vai ter autoridade para fechar as portas do inferno, meu querido, porque tem pessoas que precisam do que você tem, tem pessoas que precisam do que você carrega. Só você que quer se colocar na brecha, se coloque de pé neste momento. Se coloque de pé neste momento. Eu não preciso forçar nada aqui nessa noite, porque você tem que crer e entender que o Pai está te procurando aqui. Pessoas quebrantadas, pessoas com coração humilde, pessoas com coração manso, pessoas que negam a si mesmo e carregam a cruz, pessoas que vão seguir a Jesus. Ele está procurando você aqui hoje, irmão. Pare de ficar buscando só para você e comece a buscar para outro também aqui nessa noite. Talvez você não está precisando, é por isso que você não está chorando, é por isso que você não está clamando, você não está precisando. Então tenha compaixão daqueles que estão sofrendo. Irmãos, deixa eu dizer algo profético aqui para essa igreja aqui, que eu sou pastor aqui em nome de Jesus. A cidade de Antunes e Guaratinga precisa de Jesus. O demônio da idolatria, da feitiçaria não vai mandar mais nessa cidade. E se vocês não se colocar na brecha, eu me coloco aqui em nome de Jesus. Porque nós vamos entrar nos altares de Satanás e vamos clamar a Deus e pedir misericórdia. Nós vamos encher o coração de compaixão, falar: meu Deus, muitos estão morrendo nesta cidade por causa do pecado de outros. Pessoas morrendo com doenças incuráveis nessa cidade, irmãos, pessoas surtando nessa cidade, uma cidade pequena. Eu já visitei pessoas encarceradas dentro de quarto, não sai, em depressão, do dia para a noite, alguma coisa escraviza aquela pessoa, irmãos. É um lugar oprimido, espiritualmente falando, é um lugar obscuro, debaixo de trevas, mas Deus está dizendo, como o profeta diz, o profeta Isaías: levanta-te e resplandeça, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A luz do Senhor está resplandecendo em ti. Irmãos, deixa a luz brilhar no teu coração, deixa a luz resplandecer. O diabo vai ver a luz de Deus na sua vida e vai correr, vai bater em retirada. Coloque a mão sobre o teu coração agora, porque Ele vai batizar você com arrependimento aqui. Antes que venha o Espírito Santo e o fogo, Ele vai nos batizar com arrependimento. Convertei o coração aos filhos e os filhos aos pais. Converta os teus caminhos. Quanto tempo você não se arrepende mais? Quanto tempo você não enxerga mais os seus pecados? Quanto tempo você não pede mais perdão, mas só sabe reclamar da vida, só sabe ficar mal-humorado? Vem para a igreja, não é capaz de adorar a Deus, porque vive reclamando, murmurando. Em nome de Jesus, você vai ser batizado hoje com arrependimento. Te coloque na brecha hoje. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, desçam do pedestal. Desçam do pedestal. Deixa o Espírito Santo batizar você aqui agora. Deixa. Pastor, o senhor está falando muito forte. Pastor, não estou aguentando. Ele está curando você, Ele está ferindo você para arrancar esse tumor, para arrancar isso que está matando você e você não vê. Ele vai te dar o discernimento espiritual. Você vai clamar pela tua família. Você vai descobrir os demônios do divórcio da sua família. Você vai descobrir os demônios do ocultismo que está trazendo miséria na sua família. Você vai descobrir os trabalhos de macumbaria que foi feito, mas você vai desfazer tudo no nome de Jesus. Eu vos dou autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões, para desfazer toda obra do mal. Começa a desfazer agora em nome de Jesus, irmão. Vai, desfaça. Desfaça agora, irmão. Como eu faço, pastor? Se humilhando, falando: Deus, perdoa o pecado da idolatria na minha família, perdoa o pecado do adultério na minha família, Senhor, o espírito de adultério, de traição, perdoa, meu Deus, arranca esse demônio da minha família.
É noite de libertação, irmão, mas você tem que fazer força, tem que esforçar, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, entra na brecha. O Pai está procurando aqueles que vão se colocar na brecha para reedificar os muros, para reedificar as cidades arruinadas. Cadê o odre restaurado aqui? Cadê o odre restaurado? Cadê? E vai te encher, você vai transbordar, hein? Odre restaurado, que foi batizado no arrependimento, prepare, o Espírito Santo vai descer sobre você com fogo, e com glória, e com poder. Vai, se coloque na brecha, o Pai está procurando você, adorador, adoradora, Maria, o Pai está te procurando. Derrame o nardo agora, derrame. Quebra o vaso, porque Ele vai fazer um vaso novo. Eu te abençoo em nome de Jesus, Ele vai remover os espinhos dessa terra, Ele vai remover as ervas daninhas, Ele vai limpar a terra da tua família. Jesus vai curar essa nação, irmão, através de você. Você carrega o bálsamo da cura. Nós vamos profetizar, a cidade de Antunes vai provar do avivamento, irmãos, porque os idólatras vão se arrepender, os feiticeiros, os macumbeiros vão ter que se converter, os adúlteros vão ter que se reconciliar. Nós vamos proclamar o Evangelho, e essa cidade, pequena cidade, vai provar de um grande avivamento. Irmãos, eu estou vendo uma glória aqui, irmãos. Eu não estou brincando, eu estou vendo uma glória pairando nessa igreja. Irmãos, eu estou vendo a Shekinah de Deus pousando nessa igreja. Dê lugar, se coloque na brecha, não vai ter legião que vai ficar diante de você, não vai ter trunca-rua, não vai ter chuncaveira, não vai ter pai de santo que vai suportar a glória que vai invadir essa cidade. Os botecos vão ter que fechar em nome de Jesus. A casa de prostituição no trevo dessa cidade vai ter que fechar, porque eu decreto a falência. Quantos maridos estão se prostituindo naquele lugar? Cara de pau, em nome de Jesus, eu profetizo agora a derrota daquele lugar em nome de Jesus. Aquelas mulheres vão se converter ao Evangelho, porque o Espírito Santo vai levar missionárias dessa igreja lá. Mulher, se coloque na brecha. Tu vai entrar na casa de prostituição e vai profetizar salvação. Os altares da idolatria vão cair, irmão. Já estão sendo abalados. Se coloque na brecha, coloque na brecha. Pastor, é comigo? É você mesmo. Ele está te procurando. Vai colocando na brecha. Venha cantar tudo, entregarei aqui, Andréia. Venha, você vai entregar tudo agora. A igreja vai entregar tudo. Não tenha medo não, irmão. Irmão, não tenha medo não. É o Espírito Santo. Olha ele aí, irmão. Quem tiver com medo está liberado. Pode. Você está liberado para expulsar esse medo do seu coração. Jesus está dizendo, não aceita mais esse medo no seu coração. Você vai receber agora o poder de Deus, o amor que vem do Espírito Santo. O poder de Deus está entrando lá na tua casa, porque você se colocou na brecha. Por sua causa uma geração vai ser salva.
Por tua causa, a tua família vai conhecer Jesus. Eu quero ver toda a igreja adorando para a gente fechar com chave de ouro. Todo mundo aqui vai ser abençoado, irmão. Todo mundo. Todo mundo aqui vai ser abençoado. Já está sendo abençoado. Começa a se oferecer para Ele. Começa a se entregar para Ele. Diga para Ele: Senhor, me coloco na brecha, eu me ofereço a Ti, Senhor. Revele, meu Deus, o Teu caráter na minha vida. Tudo entregarei. Cante, igreja. Tudo entregarei. Ele está procurando você. É você, através dos seus lábios, através da tua vida, Ele vai revelar o reino dele nessa nação. Oh, expulsa esse demônio da tua vida agora, do teu casamento, da tua família. É, meu irmão, é, minha irmã, clame por aquele que ainda está nas garras de Satanás. Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Suave, segura. Eu quero que você comece a dar nome agora. Você vai fechar os olhos com a mão no coração e vai começar a dar nome. Você vai começar a repreender agora demônios que ainda operam na sua família. Você vai dar nome: demônio da idolatria, demônio do suicídio, demônio do vício, do divórcio. Você, meu irmão, vai se colocar na brecha, minha irmã, e vai liberar palavras de autoridade agora. Eu convoco a igreja para guerrear nessa hora. Começa a expulsar no nome de Jesus. Vai, irmão, fala: demônio da feitiçaria, da macumbaria, sai da minha família. Fala: Jesus, perdoa a iniquidade da minha família, o pecado da minha família, e eu expulso você, Satanás. Tudo deixa. Demônio da miséria, sai da minha família, sai. Demônio da depressão, sai da minha família. Demônio do vício, sai da minha família em nome de Jesus. Demônio da macumbaria, sai em nome de Jesus. Senhor, perdoe, meu Deus, os abortos que aconteceram nessa cidade. Perdoe os derramamentos de sangue, meu Deus. Perdoa as velas que foram acesas para imagens de escultura. Perdoa, Senhor, perdoa. Perdoa, 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 perdoa. Perdoa, Senhor, perdoa, meu Deus. Venha mover esse monte, Senhor. Move esse monte, meu Deus, em nome de Jesus. Move esse monte, Senhor, em nome de Jesus. Se por Ti, Jesus, bendito, tudo deixa. Toda a igreja diga assim, ó: tudo entregarei. Tudo entregarei. Recebe o Espírito Santo aí, recebe. Recebe aí, mulher, recebe aí, homem. Se por Ti, Jesus, bendito, eu vou fazer a oração encerrando este culto, irmãos. Mas eu queria fazer um convite aqui nessa noite. Você que veio nessa igreja e entendeu a mensagem, que Deus quer fechar a brecha na sua família e trazer uma restauração. Você que estava se sentindo longe de Cristo, de Jesus, e quer nessa noite firmar uma aliança com Ele, um novo tempo, levante a sua mão aonde você está. Você que decidiu agora: meu Deus, eu quero, Senhor, eu quero, meu Deus, eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero ter uma aliança com Ele. Levante a mão bem alto para mim ver. Sinaliza para mim assim. Fecha os olhos e levanta a mão e fala: eu quero.
Você que veio aqui nessa noite e está com a vida destruída, precisando de uma restauração, não deixa o diabo segurar a tua mão não. Pelo menos a mão levante. Pelo menos a mão levante. Tem alguém aqui precisando, irmãos, de ter esse encontro com Jesus. Ele preparou esse dia de hoje para você. No nome de Jesus, levanta a sua mão. No nome de Jesus, levanta a sua mão. Você que não quer mais ser escravo, quer ser livre para servir o Senhor, levante a mão direita, feche os olhos e faça: no nome de Jesus eu vou levantar a minha mão. O diabo não vai te impedir. Cadê essa pessoa? Pastor, se eu levantar a mão, o que vai acontecer? É um ato de fé. Um milagre vai acontecer instantaneamente na sua vida. A bênção que você veio buscar, você vai recebê-la. Levante a mão direita. Ali, em nome de Jesus. Cadê a irmãzinha que vai trazer ela aqui? Tudo entre. Tem mais alguém? Tudo entregarei. Tem mais alguém aqui, queridos, nessa noite? Pastor, eu entendi a mensagem. Eu quero uma novidade de vida, pastor. Eu quero, Senhor, viver algo novo, meu Deus. Pela Rosimeire. Meu Deus, eu quero apresentar a Rosimeire, Senhor, aqui nesta hora. Ela está fazendo, meu Deus, um voto contigo, Senhor. Ela está se colocando na brecha, meu Deus, para que seja cancelado, Senhor, toda maldição na família dela, toda destruição, Senhor, na vida sentimental, meu Deus. Oh, Senhor, que todo o pecado da família, iniquidade, toda maldição, os espinhos, Senhor, os abrolhos, ó Deus, que estão na vida dela, que sejam removidos agora. 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 Em nome de Jesus. As correntes estão sendo quebradas. As correntes estão sendo quebradas agora. O cativeiro está sendo destruído agora. Eu estou decretando a sua soltura agora. As ataduras estão sendo cortadas agora. Eu proclamo a sua soltura, a sua libertação já. Em nome de Jesus. Que essa angústia na sua alma e no seu coração sai. Em nome de Jesus. Aleluia. O abafamento saiu. Aleluia. Você vai ser a porta de Deus na sua família, viu? A salvação vai entrar na sua família através de você. Deus está te levantando nessa hora em nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo em nome de Jesus. Recebe, recebe, recebe. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor, irmãos? Amém? Deus abençoe, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Todo mundo levante as suas mãos. Domingo às 18 horas estaremos aí, mais um culto poderoso e abençoado. Permaneça na brecha, porque o Pai está te procurando e Ele te achou aqui nessa noite. Quem está feliz com essa palavra, diga assim: o Pai me achou. Fala assim: ai, 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 Satanás, te prepare. Você vai entrar na casa de Satanás por aí e vai fechar. Celeiros do pecado, você vai entrar ali e profetizar santidade. Vai derrubar os altares de Satanás no nome de Jesus. Porque a tua casa já serve ao Senhor. Praga alguma chegará à sua tenda. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam: quinta-feira que vem se prepare, irmão. Vai ser tanta glória que muita gente vai cair de poder aqui em nome de Jesus. Vão em paz em nome de Jesus.
Eu te amo, oh! Jesus Cristo.